Muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Quem ensinou você que você precisa ser forte o tempo todo? É isso mesmo, você mesmo, que dá conta de tudo, que faz tudo, porque é tão difícil para você pedir ajuda, tão difícil receber o que o outro tem para trazer para você. Sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Então vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos, porque hoje o assunto aqui entre elas é babado, entre elas é toda quarta-feira às 19 horas, trazendo para você, mulher, assuntos super relevantes para você trabalhar e desenvolver mais a sua identidade, o seu autoconhecimento, conseguir perceber mais tudo que está acontecendo com você, questões assim muito nossas, né, como mulheres. Então eu vou fixar aqui o tema da live, tá, nos comentários aqui para as pessoas, vamos chamando o pessoal para poder chegar aqui na live. Cada uma chama 5 pessoas, 5 amigas, para as amigas irem chegando, vindo participar, tá aqui com a gente. Vamos chamando as amigas, que nós estamos começando aqui essa live de hoje, que vai ser babado quente. Gabi, chegando, Yara. Vamos lá, pessoal, vamos chegando, porque hoje a gente vai falar sobre isso, sobre ser forte. Quem te ensinou a ser forte o tempo todo? Essa mulher que tem que dar conta de tudo, pede ajuda, não pede ajuda, faz tudo. E também quando as coisas chegam, não chega do seu jeito e não fica bom. Porque assim, não quer dizer que a gente precisa, que a gente sabe, a gente consegue fazer sozinho, que a gente precisa fazer tudo sozinha. Não quer dizer que você não sabe se você pedir ajuda. Não quer dizer que você é incapaz se você vier pedir ajuda. Então eu quero trazer uma questão mais profunda para você entender, porque eu sei que isso é muito questão das mulheres, para vocês olharem para isso com mais profundidade, entender que isso existe raízes mais profundas. E não é porque você é incapaz, porque você aprendeu desde pequena. Porque quando a gente não nasce sabendo que a gente não pode pedir ajuda, que a gente não pode contar com ninguém. Não. Isso é desenvolvido ao longo da nossa infância. Então, quando a gente é pequeno, né, ali até 3 anos de idade, o que acontece? O que acontece? A gente precisa dos pais, principalmente da nossa mãe. A gente precisa da nossa mãe para a gente poder sobreviver, né? Da nossa mãe e do nosso pai. Quando a gente nasce, a gente vem da nossa mãe, que é o nosso eu, que é o nosso mundo interno. E quando a gente vem pro mundo, a gente quer a nossa outra parte, que é o nosso oculto, que é quem? O nosso pai, o nosso masculino. E a gente precisa deles para sobreviver. Mas o que acontece quando a gente é criança? Se em algum momento, naquela visão nossa de criança, a gente precisa desse pai ou dessa mãe em algum momento e não tem eles para poder atender a gente vai criando alguns recursos, isso já são estudos, tá, gente? Alguns recursos de afastamento. Para quê? Para que a gente não sofra. Então a gente aprende desde criança, é algo que é aprendido mesmo na sua infância, que se você precisar, não vai ter ninguém para te ajudar. Se você pedir, as pessoas não vão receber. Então, o que acontece com você? Como se você criasse um muro em volta de você. É sobre você, tá? E aí, não é sobre o pai, a mãe que fica com esse movimento interrompido na sua direção. É você que fica com o seu movimento interrompido em direção aos seus pais naquele momento, né? Porque se você pedir, para você não sofrer mais, você não pede mais. E você vai crescendo, e quando você é grande, você segue. Quando você deixa de ser criança, você segue repetindo esse comportamento infantil. Porque a nossa infância é uma terra que a gente pisa a vida inteira. Então a gente precisa olhar para isso sempre, né, para as nossas questões, e aonde que a gente ainda tá repetindo todas essas histórias da nossa infância. Então, aí começa nesse lugar, porque aí a mulher aprende nesse lugar que ela não pode confiar. E a gente falou aqui muito nas outras lives anteriores, né? Porque nesse mês eu estou falando sobre sustentação, sobre esse masculino interno dentro da gente. Eu não estou falando o tempo inteiro de pai, eu estou falando da gente construir esse masculino dentro da gente, né? Confiar, estar no mundo real, sustentar o que a gente escolhe para nossa vida, ter essa sustentação, porque muitas vezes a gente faz grandes movimentos e aí a gente depois não consegue sustentar tudo aquilo que a gente começa a criar. Então, é sobre isso que eu estou trazendo, a gente trazer sustentação, estabilidade, confiança. Eu falei muito sobre confiar na vida na live anterior. Quem não assistiu, tá aqui no Instagram, tá lá no YouTube. Eu falei sobre muito confiar na vida, mas e se a gente não confia nem nas pessoas? E por quê? Da onde que vem isso? Porque a gente não pode confiar ali nas primeiras pessoas que estiveram com a gente na nossa infância. Então a gente cresce sem essa confiança. E o mais sério disso, que quando a gente não confia nas pessoas, a gente vive desconfiada, a gente não recebe as coisas. É nesse lugar que eu vou chegando aos pouquinhos com você, precisa entender a importância da gente aprender a receber. Mas
Essa mulher que faz tudo o tempo todo, é como se ela quisesse ser o quê? Perfeita. Ela fica buscando a perfeição. Tudo eu faço, eu resolvo, eu dou conta. E lembrando, gente, não quer dizer que você precisa, que você é incapaz. Pode ser que você dê conta de fazer, mas você não precisa fazer tudo sozinho. Porque nós somos seres precisantes. E nossas relações, os nossos vínculos, precisam ter trocas. Porque saudáveis. Porque se não tivermos trocas, os relacionamentos, eles murcham. E quando a gente só fica nesse lugar de fazer, a gente também desequilibra os nossos relacionamentos. Porque a gente faz e não dá nem oportunidade ou não permite que o outro faça pra gente. E a gente quer que ele adivinha, né? O que a gente gostaria que ele fosse. Ou a gente não recebe da forma que do jeito que a pessoa faz. Né? Nós temos muito isso, é muito feminino isso, né? Se não é do meu jeito, eu não recebo. Se não é do jeito que eu queria, eu não recebo. E aí eu vou dar vários exemplos aqui pra vocês entenderem que é uma questão muito da gente, mas vale a pena a gente persistir um pouco nisso. Por exemplo, quando os filhos são pequenos, aí você ensina ele lá a arrumar a cama. E aí ele não vai arrumar a cama direito. Muitos de nós falam, não, deixa esse menino dar conta. Não, vai lá arrumar a cama e sempre deixa a cama sempre arrumada e não arruma a cama. Ele vai crescer, não vai aprender a arrumar a cama. Depois a gente reclama que ele não arrumou a cama. Mas a gente precisa ter paciência para receber. Ele vai arrumar a cama do jeito dele. E aí ele vai aprendendo aos pouquinhos. De vez em quando a gente dá uma ajustadinha ali na cama, ele vai olhando como que é, vai aprendendo e ele se desenvolve. Então, quantas vezes a gente não deixa as pessoas se desenvolverem, fazerem as coisas? Não é nem porque elas não dão conta de fazer, é porque elas não fazem do nosso jeito. Tá fazendo sentido para vocês? Isso é muito, né? É muito nosso feminino. E aí acaba que a gente sobrecarrega. A gente, às vezes, né, na nossa empresa, como empresária, como mulheres no nosso trabalho, né? A gente também precisa, às vezes, delegar algumas funções que não vão sair como a gente gostaria, mas a gente também não tem paciência das coisas chegarem, não ser do jeito que a gente gostaria, ou a gente voltar com aquele negócio que não ficou legal, pontuar para fazer de novo, até ficar do jeito que ficaria bom, que você delegou para aquela pessoa. Não, fala, não dá conta de fazer, pode deixar que eu faço. E aí você vai ficando cheia de demandas. E aí você fica naquele lugar de grande, né? Porque você faz tudo é com você, todas as informações, centralizada, controladora. Eu falei na live passada muito sobre o controle, totalmente centralizada, controladora e extremamente sobrecarregada. Porque dar conta de tudo, fazer tudo, gera muita sobrecarga. E sobrecarga é sobrecarga. Se você está com uma carga acima do que é para você, você está carregando a carga de outras pessoas. Porque muitas vezes a gente não está esperando, a gente não está querendo que ninguém faça, a gente está fazendo. E aí essa questão de confiar, né? Vou voltar um pouquinho nisso, que quer dizer que se você pegar o apoio das pessoas, você não vai perder de si mesmo. Aí eu vou voltar num assunto de identidade, né? Porque o movimento é a gente fazer pra gente e transbordar pro mundo. Esse é o movimento. Então, quando a gente ainda tá na falta, a gente quer fazer pra todo mundo, pra gente poder ser reconhecida, então a gente tá no vazio, a gente faz pra fora, a gente não faz pra gente, a gente faz pra fora. A gente faz para reconhecer. Então, o quanto que vocês ainda estão trocando de vida para ter reconhecimento? O tempo todo, fazendo, sobrecarregada para que as pessoas te reconheçam. E aí, as pessoas não te reconhecem, você fica exausta, adoecida, cansada. E nesse lugar que você fica fazendo para ser reconhecida, então, quando você tira esse lugar de reconhecimento e começa a confiar um pouco mais nas pessoas e abrir o seu receber para receber e pedir. Porque como que eu aprendo a receber? Pedindo. A gente aprende a receber pedindo. E essa questão de não receber, você fala, mas como que eu vou receber? Ninguém faz nada pra mim, eu que tenho que fazer tudo, ninguém faz direito, ninguém me ajuda. Se você não recebe nada de ninguém, faz tudo sozinha, você vai ficar com seus relacionamentos totalmente empobrecidos, tá? Relacionamento amoroso, relacionamento no seu trabalho, vai ficar sobrecarregada, sempre vai ter pessoas escoradas em você. E falo mais sobre a prosperidade, porque o fluxo de vida, a prosperidade aqui, porque prosperidade é diferente de dinheiro, gente. A prosperidade é vida, é abundância, e a vida é fluxo. A vida é um fluxo que flui e ele precisa de ter trocas. E dinheiro, como que o dinheiro chega para você? Através de pessoas. Quem traz dinheiro para você? Pessoas. Então, como que você entra nesse fluxo de prosperidade e dinheiro na sua vida? Fazendo trocas. Se você não fizer trocas, você não prospera. E se você não aprende a receber, a prosperidade não vai chegar até você, porque você não recebe ela. Você só fica fazendo na falta, trocando dinheiro por reconhecimento. Não tem troca. E você não prospera. Os seus relacionamentos também não prosperam. Sua vida não prospera. Então, receber é muito importante a gente aprender a receber. Mesmo que não chegue da forma como a gente
gostaria. Mesmo que a gente peça e a pessoa fale não, porque do mesmo jeito que você tem direito de pedir, a outra tem direito de falar não. E a gente às vezes fica sustentando relações muito pobres, porque a gente não comunica, a gente fica ali fazendo, esperando alguém te reconhecer. Sendo que se lá no início você já começasse a solicitar, aí a pessoa já falasse não, você já ia ver que ali já não tem uma troca saudável, você já ia seguir sua vida para outra direção. Mas aí você fica ali naqueles relacionamentos esperando ver se alguém te vê ou se alguém te reconhece. Porque você volta lá na sua infância que você está esperando a mamãe ou o papai te ver você. É como se você estivesse sentada na vida fazendo para ser vista, para ser reconhecida. Tá fazendo sentido, pessoal? Muito profundo assuntos assim, né? E a gente precisar fazer disso. E ninguém vai fazer do seu jeito. Claro que não, o seu jeito é o seu jeito. Ninguém vai fazer. Então, para você abrir esse movimento de prosperidade na sua vida, o que eu preciso fazer, Ludmila? Pedir. Começar a pedir, a solicitar. Falar que precisa de ajuda. E quando você precisa de ajuda, não quer dizer que você é incapaz. Você precisa de ajuda porque você é um ser humano. E todos os seres humanos são seres precisantes. E a gente precisa dividir as tarefas. Porque não é legal ficar sobrecarregado o tempo todo e deixar os adultos agindo como criança em direção a gente, tá? Então, assim, vamos começar a olhar para esse modo fazedeira, que essa pessoa que só quer fazer para todo mundo, tá trocando a vida aí por reconhecimento o tempo inteirinho e tá perdendo vida, tá perdendo dinheiro, tá cansado, tá perdendo saúde, porque receber, gente, é uma capacidade. Então, num relacionamento é muito mais difícil você tomar o amor do outro, Bert Helling fala isso, eu acho isso muito lindo, do que você dá. Porque é muito fácil você dar o seu melhor, fazer tudo para outra pessoa, mas receber a pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela chega, do jeito que ela gosta de você, do jeito que ela está disponível para te amar ou para fazer as coisas para você, é o mais difícil no relacionamento. As coisas, né? Quantas vezes a gente planeja, a gente gostaria que chegasse aquela quantidade de dinheiro na nossa vida e aquilo ali não chega de outra forma e a gente não tá feliz, a gente não fica satisfeita, né? Então, a nobreza não está em dar, a nobreza está em receber. Receber o que chega para você. Não quer dizer que você não pode querer mais. Você pode querer mais, mas a nobreza está em aprender a receber. E como que eu vou desenvolver essa nobreza? Você vai desenvolver essa nobreza de receber aprendendo a pedir, a solicitar. Não que você vai virar uma mendiga, mas você precisa pedir. Peça e receberás. Isso está escrito na Bíblia, isso é bíblico, né? Peça e receberás, que muitas vezes a gente também fica esperando, né, a vida, o divino, como que cada um acredita aqui, né? Que eu acho que cada pessoa tem sua crença. Você fica esperando descobrir, eles descobriram o que eu precisava, vem. Você não fala nada. O que você quer, qual que é seu foco, para onde você está indo, o que você está pensando, onde que seu coração está vibrando para você ir. Então, receber é uma nobreza. Então, ficar nessa sobrecarga e querer ser forte o tempo todo, tira você do seu lugar na sua vida. Por quê? Porque você fica num lugar maior. Porque você fica naquele lugar que todo mundo fica te devendo. Porque você faz para todo mundo, esperando que todo mundo tá te devendo, pelo menos te reconhecer. Faz sentido, gente? Isso é muito forte que eu tô falando, mas é bem isso. Então, você sai do seu lugar na vida. Você fica num lugar aqui nas suas relações e as pessoas aqui. E algumas vezes, gente, o que acontece? A gente desequilibra as nossas relações e essa pessoa que fica aqui, né, recebendo menos, ela não consegue nem fazer, ou às vezes também não quer, ela perde até a dignidade dela. Isso que acontece nos relacionamentos, nas trocas, porque você faz, o outro faz. Faz, o outro faz. Quando você faz demais e o outro faz de menos, tem muito espaço aqui para os relacionamentos, né? O amor tem muito espaço. E geralmente essa pessoa aqui, que recebeu muito mais, ela apronta e vai embora. Ela vai embora. Ela não fica no relacionamento, porque ali ela perde a dignidade dela, ela não consegue recompensar. E isso acontece em vários relacionamentos. Quem nunca, né? Já teve alguém que ajudou em casa, que você comprou tudo pra ela, deu tudo, deu uma casa pra ela e ela pisou na bola que você te deixou na mão. Quem nunca teve um funcionário assim? Quem nunca teve uma amiga que você resolveu a vida dela inteira e aí ela pisou na bola quando você foi embora? Que casamento que a esposa não fazia tudo pro marido e o marido traiu, enganou, falou mentira e foi embora, né? Isso vem por quê? Porque existe esse desequilíbrio, porque você fica só no modo fazer, fora do seu lugar, porque relacionamento é troca, então você faz e você recebe, e às vezes pra gente poder receber do outro, a gente vai precisar comunicar, às vezes até comunicar como é a forma que você gostaria que as pessoas fizessem pra você, porque às vezes também as pessoas não vão adivinhar, elas vão fazer do jeito dela, e se não ficar bom, você também pode falar.
do jeito que ficamos. Nós somos adultos maduros, nós não somos crianças, que tem que ficar esperando o tempo todo o outro adivinhar o que você precisa, porque a gente faz muito isso, né? Será que o outro não tá vendo que eu tô aqui super ocupada, que eu tô cheia de coisa pra fazer? Não pode nem vir dar uma mãozinha aqui pra mim? Tem muitas essas coisas na internet, né? As mulheres carregando os meninos na bolsa, o marido andando na frente, mexendo no celular. Ontem mesmo eu vi um meme desse. Então mostrando, né, a sobrecarga das mulheres que estão carregando o mundo nas costas e os homens estão lá, sem perceber, mas muitas vezes também porque ela não pediu, não deu a mala para ele carregar, não pediu para ele carregar, não pediu ajuda e tá ali querendo dar conta de tudo. Então é nesse lugar que a gente, por que a gente acha que a gente precisa ser forte o tempo todo? Para provar o quê? Que a gente é melhor? Ou pra gente não ter que se decepcionar com o outro? Isso é falta de confiança. E quando a gente não confia nas pessoas, a gente não confia na vida, a gente fica pobre. Porque o que traz essa prosperidade na nossa vida são as trocas, são os fluxos. Então, aprender a receber. Porque a gente não precisa ser forte o tempo todo. E, mas se eu for pedir pra pessoa, ela não quiser me dar. Ok, pede pra outra, troca. A gente não tá aqui pra poder o outro ficar falando sim pra gente o tempo todo. E a gente também não tá aqui pra ficar falando sim pra todo mundo. Porque alguém também pode me pedir alguma coisa. Eu posso falar não, porque às vezes não é possível fazer naquele momento, ou porque eu também não quero. Eu faço se eu quiser, se for possível pra mim, se eu quiser, eu faço. Mas se não for de acordo pra mim, eu também não vou fazer. E assim como o outro também é livre pra fazer isso. Porque as trocas são de maturidade. Não é aquela troca que eu vou ficar de mal de você, vou ficar chateada com você. Tá vendo? Não vou pedir nunca mais porque eu pedi e você não vai fazer pra mim. Enfim, a gente fica muito nesse vitimismo, né? Nesse lugar de vítima, achando tipo, não, eu fiz pra todo mundo, ninguém me reconhece, ninguém me vê, olha eu aqui. Gente, vítimas não prosperam. Vítimas não recebem da vida. Vítimas ficam ali, de criança, esperando alguém vir para poder salvar elas. E nós somos adultas inteiras. Então, quem é você? Que mulher madura é você que se mantém inteira diante da escolha do outro? Né? Você pode pedir, o outro pode falar sim ou não. E a gente receber também o não da pessoa. Saber com que a gente, né? Quem é possível, quem não é possível, quem tá com a gente, quem não tá. Tá fazendo sentido? Alguém quer fazer uma pergunta, quer perguntar alguma coisa? Assuntos indigestos, né, gente? Mas a gente precisa começar a olhar para isso, porque nós estamos cansadas, nós estamos extremamente sobrecarregadas, começando a ficar adoecidas e exaustas, e às vezes a gente até explode, fica nervosa, acha que se eu mudar de casa vai resolver, se eu mudar de cidade, se eu largar meu marido, se eu trocar de emprego, e muitas vezes é só uma mudança de postura interna. É só você começar a desenvolver o seu receber diante da vida. Claro que você pode fazer tudo que você quiser mudar, mas às vezes a gente precisa primeiro, muitas vezes, né, a gente precisa primeiro fazer essa postura, essa mudança interna, para que a gente depois comece a fazer essas mudanças do lado de fora. Primeiro a gente traz para dentro. E não é sobre o seu marido que não faz nada, que é um encostado, nem sobre o seu chefe que é um manso, nem sobre o seu filho, que também é outro manso, nem sobre todo mundo que fica em cima de você e quer as coisas, que não entende nada do que você fala. Não é sobre as pessoas que eu estou falando aqui. Eu não estou falando sobre o outro, eu estou falando sobre você. Porque se as pessoas fazem isso com você, é porque você permite. Porque a gente é que ensina o outro a tratar a gente. Então, se as pessoas tratam a gente assim, foi porque elas aprenderam que elas podem tratar a gente desse jeito. Né? Como diz o Paulo Vieira, a gente só tem a vida que a gente tolera. E isso pra mim eu levo pra vida, porque realmente a gente só tem a vida que a gente tolera. E a gente pode mudar, a gente pode olhar, a gente pode viver uma vida mais leve, sim, e mais justa entre adultos, que fica bom pra todo mundo. Se todo mundo carregar a sua carga, a vida não fica pesada pra ninguém. Quando a gente tá no nosso lugar, a vida é leve, a vida é fluida, e a gente pode viver pra frente com mais leveza, com mais tranquilidade. Fica bom pra todo mundo, gente. Por que a gente tem que viver sobrecarregada, cansada, estressada? Né? Tem um livro que fala, as mulheres não são chatas, elas estão exaustas. Exatamente isso. E aí, se você faz tudo e você ainda não dá conta de fazer tudo, ainda fica culpada, né? Porque culpada é um substantivo feminino. Então, pensa nisso. Então, tá culpada, tá pesada, tá sobrecarregada, quer fazer tudo e quer que as pessoas façam do seu jeito. Gente, desiste. Vamos trazer mais leveza pra vida. Cada um vai fazer do jeito que pode. Nós vamos receber o que é possível. O que não for, a gente ajusta. Se não ficar bom, a gente fala de novo, a gente pede, a gente ensina, a gente volta atrás, a gente aprende a receber. A nossa nobreza não está no dar, está no aprender a receber.
E fica a reflexão aqui para vocês. Então, como que eu vou fazer esse movimento? Começando a pedir. Começa com um pequeno micropasso. Pequenas coisas que você pode pedir. As pessoas pedem para lavar uma vasilha para você. Às vezes não vai fazer num dia, no outro dia pede de novo, até que aquilo ali seja feito. Pede para arrumar uma cama, pede para poder buscar alguma coisa para você. Pede uma coisa pequena. Começa a entender que esse pedir não vai arrancar um pedaço de você e vai facilitar bastante a sua vida. Solicita, arruma pessoas para te ajudar. Somos seres precisantes, não vamos conseguir. E vocês percebem como é difícil. A gente às vezes está numa fase de vida que a gente pode dar. E às vezes a gente passa umas situações difíceis na vida, né? Quem nunca? Que precisa começar a receber. E as pessoas querem te ajudar e você quer receber. E você fica ali. É muito mais difícil receber, gente. É muito difícil aprender a receber quem não está acostumado. Né? Eu tô falando que esse é um movimento meu de vida, que eu precisei assim, me humildar. Eu acredito que esse também receber é um sentimento de humildade. A gente precisa perder a nossa autoimportância, que a gente dá conta de tudo, que a gente é grande, que a gente é perfeita, porque aqui a gente não está buscando a perfeição. Aqui nós estamos buscando a nossa totalidade. Perfeição não faz sentido, porque a perfeição ela acaba por si mesma. Para ser perfeita, já falei isso para vocês, né? Quem está buscando a perfeição está buscando morrer. Porque perfeito, se você ficar perfeito aqui nesse planeta, nessa vida que você tem, já está na hora de morrer. Porque quem não tem mais nada para fazer aqui nesse planeta, morre. Então a perfeição é uma busca pela morte, não é uma busca pela vida. Uma busca pela vida é quando você está buscando a sua totalidade, ser inteira, com as suas dificuldades, com as suas genialidades, e você junta tudo isso e é você. Você sabe que isso é ser inteira. Você não é tão perfeita assim, e você também não é tão ruim assim. Você é um ser inteiro, um ser humano, precisante, aqui vivendo num planeta, uma experiência aqui nesse planeta e convivendo com as outras pessoas, nesse fluxo lindo que é a vida. E não precisa ser pesada, pode ser leve. Então vamos começar. Pequeno micropasso, pedir. Tá? Se você tem muita dificuldade, nós estamos aqui toda quarta-feira falando de assuntos extremamente relevantes, tá? Sobre a nossa identidade. Esse mês aqui a gente está falando sobre essa sustentação, porque se você quer ser forte o tempo todo, se você não confia nas pessoas, se você não confia na vida, se você não controla, que já foram os assuntos que a gente falou, né? A gente não consegue sustentar a nossa vida, porque a gente vai ficar pesada, chega uma hora que a gente não dá conta, a gente vai colapsar. E a gente não vai sustentar os nossos relacionamentos saudáveis, o nosso trabalho, a nossa prosperidade, o nosso dinheiro, porque é sobre isso que eu estou falando, quando eu estou falando de confiança, de sair da sobrecarga, para que você consiga sustentar uma vida. E para sustentar a sua vida e ter tudo isso, você precisa trazer leveza, porque carregando peso a vida toda, nós não somos seres criados para isso. A gente vai ficar doente, vamos nadar e morrer na praia. Então não é isso que a gente quer, tá bom? Então nós estamos aqui toda quarta-feira às 19 horas, as lives estão cada dia mais lindas. Vão pro YouTube, se quiser assistir, hoje é a 11, entre elas 11. Você pode assistir as anteriores, que estão maravilhosas. Nós temos sempre coisas acontecendo aqui. Se você achar que precisa entender melhor esse movimento, vem fazer um acompanhamento terapêutico comigo. Estou aqui nessa parte, né? Trabalho na visão sistêmica, na parte junguiana, de análise junguiana e comportamental, para poder te auxiliar, caminhar junto com você. No dia, peraí que eu vou ver o dia 24, que é segunda-feira que vem, nós vamos ter um círculo de mulheres, que é uma constelação familiar em grupo. Eu vou fazer uma aula falando sobre pertencimento, falando sobre pai, e depois nós vamos ter 2 constelações. Se você também quiser participar, vou colocar a divulgação, me chama aqui. Então, muitas coisas boas acontecendo pro mais, pra vida, para que você também possa ter essa força para sustentar e vir junto comigo. Porque aqui os assuntos são profundos, e quem chega comigo, eu sou mulher para casar, gente, mulher para casar. Chega, vem estar comigo, porque a gente vai poder caminhar e fazer um caminho de vida muito lindo, muito leve, muito bacana, porque juntas a gente é muito, muito, muito mais forte. Então é sobre isso. Um beijo no coração de todas vocês. Muita gratidão para quem está aqui hoje, para quem vai estar aqui no futuro. E é sobre isso. Se tiverem dúvida, podem me perguntar, tá? Tô sempre à disposição aqui pra gente poder trazer sempre o melhor pra vida, de contribuir com a vida de cada uma de vocês. É um transbordo, né? É um movimento pro mais, pra vida. Um beijo grande, beijo Grazi, beijo Solange, beijo todo mundo que tá aqui comigo, Cida. Um beijo grande, tá? Não dá nem pra falar todo mundo, né? Um beijo. Gratidão, pessoal.